somente crer, tudo é possível, somente crer. Obrigado. Senhor Deus, nosso amado Senhor, nosso Pai Celestial, diante de Ti estamos mais uma vez e desta feita nós pedimos perdão por nossas faltas, por nossos pecados, porque sabemos que somos seres humanos, homens e mulheres, habitando em um corpo de carne, e Paulo chamou este corpo de morte, quando ele disse: quem me livrará do corpo desta morte, deste corpo de morte? E nesse instante, sabendo nós que Tu estás aqui, porque Tu prometeste estar presente entre aqueles que se reunissem em Teu nome, então pedimos que este grande Espírito Santo, o único que pode fazer a diferença entre uma coisa e outra, que possa agir no nosso meio, entre nós e através de nós, e mudar nossos pensamentos e colocar em nós a mente de Cristo. E que a compreensão de Tua palavra, Senhor, possa descer ao nosso entendimento. E a cada dia que possamos ir nos renovando, ainda que o homem de fora esteja se deteriorando a cada dia, o homem interior está a cada dia se renovando. E nós Te agradecemos, porque Tu estás aqui para nos levar a isto, para nos levar a uma mudança completa, começando pelo nosso entendimento, terminando com a transformação dos nossos corpos. No nome de Jesus, nós pedimos pelo momento que temos, pela ocasião que nos concede, de juntos nos congregarmos em torno de Tua palavra, que Tu recebas a honra e a glória, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus mais uma vez em podermos estarmos juntos e a vocês que tiveram a capacidade e humildade de vir mais uma vez para cultuarmos juntos neste culto. São exatamente 18 horas e 25 minutos. Estamos transmitindo ao vivo pela internet, pelo portal www.doutrinadamensagem.com.br, e peço desculpa aos irmãos, os usuários da internet que estão conectados conosco. Tivemos uma pequena falha. Antes estava sem as peças estarem ligadas, depois colocaram o cabo de rede, mas esqueceram de conectar o microfone. E nem sempre nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo para fazer tudo. E eu fico pensando, quando eu tinha cerca de 15 anos de idade, 15, 16 anos, mesmo sendo ainda, vamos dizer assim, um adolescente, mas no entanto era deixado em minhas mãos os cultos de 2 ou 3 igrejas, congregações para assistir, escola dominical para fazer, culto de oração para realizar, 2 ou 3 programas de rádio espalhados em capitais, que eu tinha que dar assistência, enviar fitas e mesmo ir fazer ao vivo, dar aviso de acontecimentos e tudo mais. E claro, com certeza falhei muito, mas aprendi muito com isto. E seria bom se tivéssemos pessoas que se dedicassem também à obra, porque temos nas mãos a maior obra que pode estar nas mãos de um homem, levar adiante a revelação de Jesus Cristo. Então temos que tratar disto com todo cuidado, com todo amor, com todo empenho, porque senão será cobrado de nós as faltas que cometermos nesta caminhada. Então, orem por nós, vocês que estão presentes, como vocês que estão à distância também, porque temos uma missão a fazer, não é? E não somos nós que fazemos, é Deus quem está fazendo esta obra, mas como Deus usa vasos humanos, nós como vasos de carne, vasos de barro, dependemos da sua misericórdia. Amém? Eu quero convidá-los a ficar de pé para lermos as Escrituras.
e será em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E quero aproveitar enquanto vocês procuram para pedir oração pelo pastor Isaac de Lima, no Peru. Eu estive em contato com o pastor Eduardo Torres de Lima, capital do Peru, e ele pede as orações pelo pastor Isaac, que se encontra enfermo. E também pelo irmão Brian Kosurek, que está viajando para a África, no Congo e alguns países vizinhos ali. E não esqueçam de acompanhar estes homens de Deus em oração. Amém? Também pela reunião que se realizará dia 22 e 23 desse mês de setembro, em Betim e Sarzedo, ali em Minas Gerais. Coloquem isso também diante de Deus em oração. Então vamos ler as Escrituras, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, depois de termos lido esta pequena porção da tua palavra, curvamos nossas frontes nesse instante, fechamos nossos olhos para falar um pouquinho com o Senhor. E como disse teu servo profeta, é um grande privilégio que temos de poder fechar nossos olhos e falar diretamente com nosso Pai Celestial, sabendo que entre nós e o Senhor existe aquele que é mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, se estamos debaixo da tua potente mão e estamos seguindo a tua palavra, caminhando na luz, então aquele sangue expiatório está sobre nós e assim temos acesso direto ao Pai das luzes, ao Deus de toda consolação. Pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo que o Senhor trate conosco mais uma vez e tenha misericórdia de nós e que o falar a tua palavra isto possa trazer refrigério para as nossas almas. No nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Podem sentar. Neste culto, eu desejo continuar convosco a examinar mais um pouco a mensagem do irmão Branham. Cristo é revelado em sua própria palavra. Vocês têm percebido que deixamos de lado vários outros temas que estamos pregando simultaneamente. Isto por causa das perguntas que vão surgindo e da preocupação dos ouvintes e dos irmãos em compreenderem a doutrina de Cristo. Então, nós vamos trabalhando de acordo com a necessidade nossa e também do povo. E neste culto, eu gostaria de intitular um pouquinho diferente do título que o irmão Branham usou, e dizer que Cristo é revelado através de sua palavra. E nós ficamos ainda no parágrafo 4 e 5 desta mensagem, e eu quero repetir tudo de novo para vocês, que no culto anterior nós lemos no final e agora eu quero ler no começo. O irmão Branham disse assim: orando na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. E quando terminemos o serviço e formos a nossos diferentes lares por toda a nação, que, digamos como aqueles de Emaús, não ardiam nossos corações em nós, enquanto ele nos falava pelo caminho? Agora, Pai, sei que qualquer coisa que eu dissesse, certamente seria insuficiente para os bons cristãos por toda a nação que agora estão sintonizados. Não seria adequado, não seria algo que eu pudesse dizer que possa fazer algum bem, porque todos estamos na mesma categoria, somos humanos mortais. Mas permite que o grande Espírito Santo fale, que ele tome o controle da palavra e que simplesmente ele mesmo se revele,
estamos esperando nele agora, em nome de Jesus. Amém. Agora, eu quero que vocês notem os pensamentos que o irmão Brano expressa aqui, já que ele está pedindo ao Pai Celestial que tome o controle absoluto da palavra. E esta palavra que o irmão Brano está pedindo que Deus tome controle, eram as palavras que sairiam de seus lábios. Porque ele nos disse que, como um simples ser mortal que era, qualquer coisa que ele viesse a dizer para as pessoas não seria suficiente, não causaria nenhum bem às pessoas, porque todos nós somos humanos. Mas, se Deus tomar o controle e começar a falar, Deus falar através de lábios humanos, e então, através desta palavra vindicada, Deus revelar a si mesmo a nós e falar através de sua própria palavra, através de lábios humanos, então o povo será grandemente beneficiado. E para que você observe suas palavras exatas, como ele pronunciou, eu vou repetir outra vez para vocês. Agora, Pai, sei, quer dizer, eu estou consciente, que qualquer coisa que eu disser, certamente seria insuficiente aos bons cristãos espalhados pela nação que estão agora sintonizados. Eu já li tanto isso que até já decorei esta frase, não é? Não seria adequado, não seria algo que eu pudesse dizer que viria a fazer algum bem para eles, porque todos nós estamos na mesma categoria, somos humanos e mortais. Mas permita que o Espírito Santo fale, que ele tome o controle da palavra e que simplesmente ele mesmo se revele. Aqui encontramos um pequeno tema que eu gostaria de abordar, e esse é a revelação de Cristo. E claro, na realidade, não é um tema pequeno, porque para abordá-lo de uma forma consciente e corretamente, nós devemos então utilizar a Bíblia completa, do início ao final, já que o William Branham disse que a Bíblia inteira é a revelação completa de Jesus Cristo. Bem? E com isso em mente, eu queria analisar com vocês estes pensamentos aqui do irmão Branham e tratar de cobri-los de uma forma sistemática com as Escrituras, para que possamos ter o melhor entendimento de Deus e seu Filho. E disto se trata a doutrina. Disto se trata a doutrina de Cristo. Como vocês mesmos sabem, como vocês mesmos conhecem, quando nós estudamos a revelação de Jesus Cristo, estamos falando não só de um ser. Não estamos falando apenas de um ser, mas de uma pessoa e a relação desta pessoa com a deidade. Observe, eu vou repetir esta frase de novo, porque eu sei do que estou falando, por quem estou falando, e que espero que as pessoas, não só vocês, mas os irmãos que estão espalhados por a nação, por algum outro lugar que estejam também nos ouvindo, que possam compreender o que cremos, como cremos, por que cremos. E por isso estamos levando as pessoas de volta a ler outra vez o que o mensageiro pregou e mostrando suas frases, seus pensamentos dentro das Escrituras, porque tem que ser amontoado palavra sobre palavra para formar o corpo da palavra, o corpo místico de Jesus Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. E isso não é outra coisa a não ser a completa palavra de Deus em vocês, vivendo através de vocês, fazendo cada um de nós cartas vivas de Jesus Cristo. Pois bem, quando nós estudamos a revelação de Jesus Cristo, nós não estamos falando de apenas um ser. Nós estamos falando de uma pessoa, que é Jesus Cristo, e a relação que esta pessoa tem com a deidade. Deus mesmo, que é Espírito. O irmão Branham nos disse que há somente um Deus. E é o que a Escritura declara. Onde você leu em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, está escrito: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. William Branham nos ensina que quando a Bíblia fala do coração, está falando do entendimento,
do nosso entendimento. Então, quando Deus disse através do profeta, creio que é Ezequiel, que nos daria um novo coração, o irmão Branham nos ensinou isto em alguns sermões, como o sermão intitulado Vos darei um novo coração, e o testemunho de William Branham, e tantos outros sermões que ele citou a mesma coisa, onde ele diz que quando Deus muda, quando Deus nos dá um novo coração, ele nos dá um novo entendimento. E quando Deus nos dá um novo espírito, aquilo é um novo desejo que teremos dali por diante através do novo entendimento que ele nos deu. Então, quando você tem um entendimento correto e um desejo correto, então Deus dá a si mesmo a nós. É assim que a Bíblia fala, foi assim que William Branham nos ensinou. Então aqui está dizendo que essa doutrina que foi dita já para os nossos patriarcas, para o povo de Israel, que há somente um Deus, foi dito que isto teria que ficar ordenado, registrado no coração. Então, uma vez que isso está nos nossos corações ou no nosso entendimento, isso significa é aquilo que eu creio, foi o que Deus me mostrou, é o que está na minha mente, aquilo tudo está em mim. Então, no versículo 7 de Deuteronômio 6 continua: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Mas para isso tem que estar primeiro no seu entendimento. Isso tem que fazer parte de você, para depois você saber passar isto para as pessoas, para os outros. Olhe, e ensinarás a teus filhos, e delas, das coisas que você creu, que foi te dado, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. É algo que fica em você e te acompanha e estará contigo durante toda a tua trajetória aqui na terra. Também as atarás por sinal na tua mão. Sinal na tua mão. Pois bem, se isto é como um sinal na minha mão, e eu não tenho que escrever nada com nenhum tipo de caneta na minha mão como um sinal, uma vez que a marca da besta, que é um sinal na mão, lembrando disso, é o companheirismo entre eles. Então eu agora tenho que ter essa doutrina como um sinal na minha mão. Isso trata de união, de apego, de estamos unidos. E João disse que aqueles que têm esta comunhão é aqueles que têm tanto ao Pai quanto ao Filho. Ele disse: a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Vamos continuar a leitura. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Estamos falando da revelação de Cristo. E é complicado quando você interage com pessoas que se dizem crer na mensagem, mas não entendem que a mensagem, não sabe o que esta mensagem veio revelar a nós. E por isso eles não têm nenhum apego a nada que demonstre que eles creem na revelação de Deus para esta hora. O irmão Brian Consoec, ele nos ensinou, desde que ele creu na revelação de Jesus Cristo, então ele disse: eu faço questão de ter qualquer coisa que me lembre os acontecimentos desta hora, no meu escritório, em minha casa, na minha sala, no meu quarto, na minha cozinha, qualquer coisa, algo que me mostre o que Deus está realizando nesta hora. Então, quando você olha para aquela fotografia da nuvem de 1963, onde você tiver ela, você sabe o que é que Deus está fazendo nesta hora. Quando você vê o pilar de fogo sobre a cabeça de William Branham, você sabe o que é que Deus está fazendo para esta hora. Quando você vê o quadro da pirâmide, da estatura do varão perfeito, você sabe o que é a revelação de Deus para esta hora. Qualquer coisa que te lembre algo sobre o que Deus está fazendo neste período de tempo, neste fechamento do tempo, quando já estamos adentrando a eternidade. Porque estas coisas têm que ficar guardada no nosso entendimento, os nossos olhos têm que estar focalizados nisto. Olha aqui o que as Escrituras diz: também as atarás por sinal na tua mão, e terão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E o que é isto que eu tenho que ter tudo assim? Esta ideia de um só Deus. Isto é tão importante que ele nos ordenou a ensinar a nossos filhos. Agora, também encontramos isto no Novo Testamento, e eu gostaria que vocês lessem juntamente comigo. Aos Efésios capítulo 4, versículo 1
ao 7. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 7. É o 7º. Eu já vou lendo aqui, que eu não posso deixar muita brecha, porque estamos transmitindo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então aqui entra outra vez as repetições daquilo que você leu em Deuteronômio. Há um só corpo e um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança na vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Amém. Notem que Paulo nos diz aqui que há um Deus por cima de todos. E então também nos disse que este Deus que está acima de todos está também em nós. E isto se trata do Espírito Santo, Deus mesmo. Se aqui você encontra as Escrituras dizendo que existe um Deus que é Pai de todos, então este não é aquele que deu a sua vida por mim e por você na cruz. Porque aquele que deu a sua vida por mim e por você na cruz, ele disse que tinha um Pai. Então Jesus Cristo estava se referindo a este mesmo Deus que Paulo está citando, o Pai de todos, inclusive o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é importante você conhecer estas coisas. E ele disse no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Em, está em, viver, habitar em. Então em todos significa tanto em nós, seus filhos, como ao nosso irmão maior, como primogênito, unigênito do Pai, Jesus Cristo. O Pai também habitou primeiramente nele. E depois disse, assim como foi em mim, tem que ser neles também, Pai. E vocês conhecem as Escrituras, a oração sacerdotal de Jesus. Agora, o que eu quero mostrar-lhes neste culto é como este Pai de todos está em todos. É isso que você precisa entender. No livro de São João, no capítulo 5 e o versículo 26, do livro de São João, que está lá Mateus, Marcos, Lucas e João, João capítulo 5, versículo 26, está escrito: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E assim é como o Pai está em todos nós. Eu vou repetir esta escritura. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. É assim que o Pai está em todos nós. Ele é o autor da vida. E é sua vida a que está em cada um de nós. Veja, aqueles que têm nascido de novo por seu Espírito. É assim que a vida de Deus é colocada em seus filhos, quando se nasce do Espírito. Vamos ler mais algumas escrituras. Em João capítulo 3, versículo 1 ao 7. Você já leu tanto isso, por que não lê outra vez? João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, observe aqui uma coisa, que este homem que foi falar com Jesus disse, bem sabemos que um homem não pode fazer sinais, se Deus não estiver nele. Aqui foi usada a palavra com ele.
não é? Se não for com ele, ou se não estiver nele. Lembre-se do que você leu nas Escrituras de Paulo, onde ele diz o qual é sobre todos e em todos. E aqui Nicodemos estava dizendo, nós conhecemos as Escrituras e sabemos que para um homem realizar isso, Deus tem que estar nesta pessoa. Então agora Jesus diz para Nicodemos, por que o Pai está nele? E cada um que quisesse também ter o Pai trabalhando através dele, teria que passar agora por este processo. Jesus respondeu e disse-lhe, versículo 3, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Bem, você acabou de ler essa escritura. E isto nos mostra de uma forma categórica que você deve nascer de novo ou nunca verá. O que significa? Nunca entenderá o reino de Deus. Sempre permanece como mistério para a pessoa que não passar pelo processo do novo nascimento. Enquanto não se passar por este processo, se terá uma ideia errada do novo nascimento, assim como durante todas as dispensações das eras se teve uma ideia errada a respeito do arrebatamento. Enquanto William Branham não pregou a mensagem, o rapto, na cidade de Yuma, até ali ninguém sabia como seria ou o que era o arrebatamento. Pois bem, como é que se nasce de novo? Jesus disse então que haveria dois nascimentos. E o primeiro vem por água. Água. E vocês sabem, vocês que têm estudado até mesmo nas escolas que ensinam estas coisas, mas a mãe, em seu ventre, ela carrega ali, ela traz o seu filhinho, o feto, o bebê, por fluidos, vamos dizer assim, aminoáticos. Eu não sei se é esta palavra que usam, os fluidos aminoáticos, mas eu vou usar essa palavra, é quase parecida, viu? A esta. E aquilo que envolve a criança, onde ela está ali protegida, aquilo é basicamente água e sangue. Água e sangue. Então não adianta falar os termos técnicos, que fica complicado entender. Vamos falar da forma mais simples possível. Basicamente, aqueles fluidos são água e sangue. Então, quando o filho nasce, esta cobertura protetora desaparece e a água se precipita, quer dizer, se rompe. E aí a criança vem ao mundo. E sendo que aquele rompimento de água, aquilo já é um sinal de que a criança está para nascer. Então, o rompimento do sangue diz que aquilo é iminente, não tem mais demora. Está no momento, chegou a hora. E esta é a maneira em que Jesus disse que devemos nascer da água. Ele nos disse, deves nascer da água e logo do Espírito. E então a pergunta permanece e tem permanecido durante todos esse tempo, esses longos das eras de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Durante todo esse período da igreja gentílica se ficou esta pergunta: como é este segundo nascimento? Como é que ele deve vir? Como é que isto deve acontecer? Pois bem, meus amigos, nós já pregamos um sermão e o título daquele foi O Mistério do Novo Nascimento. O mistério do novo nascimento. E também pregamos sobre o mistério do batismo do Espírito Santo. Não para se tornar misterioso, mas para desvendar os mistérios. Porque foi isso que o William Branham nos trouxe. O desvendamento de todas estas coisas. Sua vida foi para isto, não é? Então já está explicado naquele culto, mas entraremos em alguns detalhes aqui. A pergunta é esta: como nasce de novo? O que é vir disso? Bem, Jesus nos disse que esse segundo nascimento deve vir pelo Espírito. O Espírito. Você deve nascer da água e do Espírito. E nós vemos que o movimento pentecostal, os irmãos pentecostais, não estes neopentecostais, afastados da ideia pentecostal, achando que pentecostais é fazer barulho, gritar e perturbar a vizinhança, sendo que Pentecostes é uma experiência que se tem com Deus. Mas os irmãos,
os irmãos pentecostais, aqueles que atuaram dentro do grande movimento pentecostal, a partir de 1906 até os anos 50 e aproximadamente ali, eles reconheceram ao nascimento do Espírito como um evento indispensável em nossas vidas e que deve suceder para poder o homem entrar ou participar do reino de Deus. Eles defenderam esta ideia. O problema é que em cada movimento de Deus, depois que estes homens vieram e foram, e vieram de novo e ficaram para lá e para cá, eles trouxeram suas próprias ideias para dentro do movimento de Deus. Trouxeram suas próprias ideias. E, portanto, eles perverteram o ensinamento original. Aquele ensinamento original que as pessoas tinham a respeito do assunto que eu estou tratando, sobre o novo nascimento. E eles trouxeram ideias diferentes e agregaram aquilo dentro das Escrituras, como se pudesse agregar, misturar. E assim eles perverteram o ensino. No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 11, vamos ler um pouquinho aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Observe como está. Quisera eu me suportasseis. Em outras palavras, eu gostaria que vocês me aguentassem um pouco. Quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Esse zelo é ciúme, viu? Eu sou ciumento, não é? Com ciúme de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu vou citar as palavras de Paulo de uma forma bem da linguagem de agora. Vocês acham que eu sou louco por pregar como prego e por chamar aqueles que não receberam a revelação que recebemos de hipócritas, de pagãos, de hereges e de filhos do diabo? E vocês me chamam de louco porque eu defendo a doutrina de Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Do mesmo jeito que a serpente seduziu a Eva, virá homens que vão falar outras coisas, um outro evangelho, se referindo à mesma palavra, mas o ensinamento é pervertido. E quando isto acontecer, e pregar outro Jesus, outro Espírito, outro evangelho, vocês vão abrir os braços e dizer: que nova revelação! É isso que ele está dizendo aqui. Agora, você não vai encontrar uma pessoa levantando um outro personagem, chamando ele de Jesus, para apresentar ao povo. E estarão falando do mesmo Jesus. E estarão falando do mesmo Espírito. E estarão lendo a mesma Escritura. E estarão citando as mesmas mensagens, os mesmos sermões. No entanto, as pessoas, ao ouvir aquilo, estarão crendo num Jesus diferente daquele que morreu na cruz. E estarão recebendo um Espírito diferente do Espírito Santo, e estarão crendo no Evangelho diferente do Evangelho que é as boas novas vindas diretamente do céu. Por causa da perversão que está incluída, a interpretação que está ali. Estes homens vieram e trouxeram consigo falsos ensinamentos, o qual foi introduzido entre as pessoas, um falso Evangelho, e conduziu eles a crer em um falso Jesus. E, portanto, lhes deu a eles um novo nascimento, mas não um novo nascimento do Espírito de Deus, mas um novo nascimento de um outro Espírito, um Espírito falso. E então, assim como aquele que nasce de novo do Espírito de Deus, eles estão dispostos a dar a vida pela verdade, serem sacrificados pela verdade, que tem abraçado, como Estevão, como Tiago, como Pedro e como todos os outros durante as dispensações, os mártires, estes que recebem este novo nascimento de um Espírito falso, eles também entregam suas vidas por amor a um falso evangelho, porque primeiro eles tiveram seus sentidos corrompidos e eles pensam que estarão defendendo a verdade.
Eles pensam que estarão defendendo a revelação. Eles pensam que estão defendendo a mensagem que o sétimo anjo trouxe. Por falta de Deus se manifestar a eles. E quem foram estes homens? Quem são estes homens? Vamos para o versículo 15 de 2 aos Coríntios, outra vez. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, aliás. Vamos ver aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Veja bem. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha. Quer dizer, você não deve se espantar com isso. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, quer dizer, então não é complicado, não é tão difícil, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Meus amigos, Paulo nos disse aqui que eles são ministros de Satanás. Olha, apresentando-se como ministros de justiça. E para que você entenda o que é justiça, justiça é o entendimento correto. Justiça é o discernimento certo das Escrituras. E este discernimento certo e correto, ele não se afasta 1 milímetro nem para a direita e nem para a esquerda. Ele segue o centro do caminho. E William Branham defendeu isso, dizendo, vocês podem ir para um lado e para o outro. Eu não quero ser diferente de vocês. Não é porque eu quero ser diferente dos trinitários e dos unicistas, mas eu sigo o centro do caminho. Isto é justiça. Um entendimento correto. Então veja que estes se apresentam como ministros da justiça, pregadores da verdade, achando que estão exatamente no foco, na crista da onda, terceira etapa e tudo, e tudo, e tudo. Agora, para você isto poderia ser desconcertante, chamar alguém de obreiro de Satanás, mas para Deus não. Para Deus não é. Ele tem advertido aos seus filhos, à sua gente, desde o princípio, desde há muito tempo, que teríamos que ser cuidadosos com o que se ouve e a quem se escuta. Tenha cuidado com o que você ouve e tenha cuidado com a quem você está escutando. Deus nos advertiu isso já há muito tempo. E eu quero voltar outra vez para Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Porque nós não podemos nada a não ser pela palavra de Deus. Tudo que falarmos, tudo que crermos tem que estar estabelecido nas Escrituras. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1. Está escrito assim: quando um profeta ou sonhador de sonho se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Pois bem, quando se levanta, aqui na expressão das Escrituras, um sonhador de sonho, mas este sonhador de sonho, ele traz uma nova linguagem, uma nova revelação, uma nova descoberta. E quando ele traz essa nova descoberta, ele estará dizendo, vamos fazer tal coisa, vamos crer desta forma. Olha, aqui diz, ele vai levar você a adorar a outro Deus. Observe, vai te levar a crer em outro Deus. E qualquer um que estiver levando ou tentando levar você a crer na unicidade, como se Deus fosse, como se Jesus fosse o seu próprio Pai, fosse o Pai da eternidade, porque ele recebeu este título, esta pessoa estará te levando a cultuar a um outro Deus diferente de Deus. E Jesus não aceitou esse tipo de coisa. E ele disse que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a mim, Jesus Cristo, a quem enviaste. Foi estas as expressões de Jesus. Então, quando uma pessoa te leva a um outro evangelho diferente do apostólico, saiba disso. Você diz, por que Deus permite isto? Aqui está já dizendo que Deus permite isto e deixa que tais pregadores se levantem para provar se você ama a Deus ou não. Porque se você ama a Deus, se você ama a sua palavra, então você vai olhar nas Escrituras como é que está. E eu me pergunto por que durante mais de 40 anos aqui em nosso país, nós não fomos para as Escrituras para ver se os pregadores estavam falando a verdade ou não.
Não é estranho isso? Vamos ver aqui. Aqui diz, no final do versículo 3: Vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor, o vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Versículo 4: Após o Senhor, o vosso Deus, andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá. Porque aqui diz duas coisas, viu? Aquele profeta ou sonhador de sonho. Porque você diz, mas eu não encontro nenhum sonhador de sonho que me queira trazer uma nova revelação. Mas você encontra muitos profetas, que na realidade a palavra profeta, o sentido literal, quer dizer um pregador. Então você pode encontrar muitos pregadores, viu? E aquele pregador, então vamos citar assim, com o termo da palavra para o nosso tempo, né? E aquele pregador ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. Agora você diz, isso é para Israel, que nada, deixa de bobagem. Isso não é para Israel, isso é para nós. William Branham disse, Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo da denominação. O que é Egito para nós? A denominação, o espírito denominacional. A mesma coisa que aconteceu com Israel teria que acontecer conosco também, uma vez que temos deixado o Egito. E agora a dificuldade é essa, é tirar o Egito de dentro das pessoas, é tirar a denominação, o espírito denominacional de dentro das pessoas. Terminar morrendo tudo por aí afora, morrendo um atrás de outro, morrendo de um atrás do outro, pelo menos Josué e Caleb chegam do outro lado, não é? Pois bem, o Senhor vosso Deus que tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Pois bem, encerramos aqui esta leitura de Deuteronômio. Agora, note que Deus disse, que eu quero ler em Deuteronômio 18, note que Deus disse a estes homens que ia permitir para levantar, Deus deixa esses homens se levantar para provar. E esta prova que Deus faz, tanto é para estes falsos pregadores, como para os seus filhos. Ele provará para os falsos pregadores que eles não estão com a verdade, e mesmo que eles tenham sobre si sinais de fogo e azeite, óleo ou tudo mais, mas eles não têm a vindicação da palavra em seu meio. Por isso que ensinam e o que pregam nunca estará batendo completamente com as Escrituras. E quando se mostra tal coisa, deixa isso quieto. E por que João disse tal coisa em sua carta? Irmão, mas você não entendeu. Eles não tinham revelação naquele tempo. Então não há vindicação. Não há vindicação em sua mensagem. E por outro lado, Deus estará provando então seus filhos. E quando você é levado por qualquer vento de doutrina e deixa o vento te açoitar, não se agarra em nenhum lugar para dizer, não, eu não posso ir embora nessa tempestade, eu tenho que me segurar aqui. Se você simplesmente se deixa ir, é aquilo que você é, uma cana agitada pelo vento. E por que Deus te prova? Para que você mesmo saiba quem você é. Para que você saiba se você é filho de Deus ou não. Se você é filho da palavra ou não. Mas também eu quero que vocês notem que Deus nunca deixou seu povo, seus filhos, sem uma voz. Sem uma voz de alerta. E sabemos que a voz de Deus é uma voz vindicada. A voz de Deus é aquilo que é falado através de seu anjo mensageiro, de seu profeta. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15... Vamos ler esta escritura, eu não tenho ela anotada aqui, então deixe-me procurar aqui rapidamente. Deuteronômio, capítulo 18 e o versículo 15. Vamos ver o que está estabelecido aqui na palavra de Deus, que permanece para sempre. 18, versículo 15, diz, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram, eu lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar... Então observe que as palavras que o profeta fala não é do profeta, é de Deus.
Por isso, ai de quem rejeitar um profeta na qualidade de profeta, e bem-aventurado o que aceitar um profeta na qualidade de profeta. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar, em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não tenho mandado falar, observe, o profeta é um homem como eu e você. Está sujeito às mesmas falhas, paixões e defeitos. Como humano, ele pode falhar. E na oração que lemos, isto vem bem a calhar lembrarmos disto agora, ele disse assim, Senhor, fala através do teu Espírito Santo, toma o controle da palavra, porque qualquer coisa que eu chegar a dizer, isso não servirá de nenhum bem para as pessoas, porque eu sou humano como eles, estamos na mesma condição humana. Mas se tu tomares o controle e tu falar as palavras, então seremos abençoados. É isso que o Lebrano está pedindo à lei. Agora, eu quero dizer para vocês que um profeta, como homem que é, ele pode falhar em suas palavras, ele pode trocar uma coisa por outra em suas pregações e tudo mais. Mas quando ele disser, assim diz o Senhor, aquilo não pode falhar, porque é Deus falando através dele. Amém. E aí onde os críticos se levantam quando o profeta diz, olha, eu não estou profetizando, eu predigo, quer dizer, isso é eu. É a mesma coisa que Paulo disse. Não é o Senhor. Paulo foi claro. Quando tomaram o conselho a Paulo a respeito de casamento e divórcio e todas as coisas, e marido e mulher e tal, e sobre moças e rapazes, e Paulo era bem enfático. Quando eu, assim diz o Senhor, ele dizia, não sou eu, é o Senhor que fala. Então ele escreveu o que o Senhor falava. Mas quando era um parecer dele, pessoal dele, ele foi bem claro para que ninguém tivesse aquilo como assim diz o Senhor. Ele disse, digo eu, não o Senhor. Agora, claro, você tendo Paulo no conceito de um homem que ele, como ele foi, então até mesmo o seu parecer pessoal, você diz, olha, eu quero tomar este exemplo para mim, porque é um homem de Deus, bem? Mas dentro da profecia, o assim do Senhor, não é o homem, é Deus usando lábios humanos, viu? Por isso que está bem claro aqui em Deuteronômio. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, como se fosse o assim diz o Senhor, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim. Esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta, não tenhais temor dele. Amém? Pois bem, você notará aqui que Deus nos dará um verdadeiro profeta para que suas próprias palavras sejam faladas através deste profeta. E ele cumpriu isto quando enviou a Jesus Cristo, o profeta dos profetas, porque o ser profético é o próprio Deus, e que veio e falou através dos lábios de seu Filho, a ponto de dizer, a doutrina não é minha, eu aprendi do meu Pai. Então, cada vez que Deus envia um profeta, o próprio Deus terá que se manifestar ao povo através deste profeta. E Deus vindicará a este homem para não permitir que suas palavras cheguem a falhar. Porque não é o homem falando, mas Deus falando por meio de seus lábios. Entenderam isto? Amém. Pois bem, mas o que vemos no tempo do fim é diferente. São homens levantando-se e se autoproclamando os ministros de justiça, mas na realidade são apenas impostores. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Talvez você diga, olha, estás acusando os pregadores, estás acusando os ministérios e tal e tal. Não é nada disso. Eles não têm culpa. Quem está pregando errado não tem culpa de estar pregando errado. E vocês, se tivéssemos tempo, poderíamos ver por quê. Vamos um pouquinho aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, a eficácia dela. Destes, afasta-te.
porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Mas veja que coisa bonita, não é? Veja que coisa bonita Paulo escreve aqui a Timóteo. Tu, porém, mas tu, independente ou diferentemente de todos esses, tens seguido a minha doutrina. Mas por que Paulo chegou a dizer minha doutrina? Se você ler mais para frente um pouco, lá na carta de Coríntios, ele disse assim, olha, porque eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Então a doutrina de Cristo, ela tem que chegar a ser sua doutrina, tem que ser minha e sua. A mensagem tem que chegar a ser minha e sua. E você já aprendeu isso quando estudamos Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas ocultas são do Senhor nosso Deus. Mas quando Ele revela estas coisas, então estas coisas se tornam nossa e de nossos filhos. Então Ele estabelece aquilo em nosso entendimento e temos que levar aquilo e passar para os nossos filhos. E aquilo tem que se tornar parte de nós. Então podemos dizer minha doutrina, minha mensagem, minha pregação. Porque Deus deu aquilo para mim, é meu. Então Paulo diz, tu porém tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Leônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores, ele volta a falar aqui daqueles que citamos no início do capítulo, né? Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Sabendo de quem tens aprendido. Pois bem, preste atenção nisto aqui. O que Paulo está aconselhando aqui a Timóteo é assim, olha, já que você aprendeu sobre a minha doutrina, aprendeu comigo, sabe muito bem o que é estas coisas, então agora permanece naquilo que aprendeste. Irmãos, qualquer católico, apostólico romano, pega este versículo e os padres, na hora da Santa Missa, como dizem, eles dizem para os fiéis, vocês nasceram católico, então morram católico, permaneçam naquilo que aprenderam. Baseado neste versículo. Então os espíritas, na hora da sessão deles, eles falam a mesma coisa. Eles têm o Evangelho segundo o Espiritismo e eles podem pegar isto e dizer para aquelas pessoas que nasceram no Espiritismo. Permanece naquilo que aprendeste. Então daí a pouco vem os testemunhos de Jeová. E fizeram sua própria Bíblia, com suas próprias interpretações, a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras. E aquelas pessoas que nasceram testemunhas de Jeová, que aprenderam com seus pais, já foram enganados com aquelas interpretações, eles não conhecem outra verdade a não ser aquelas. E eles são sinceros na sua religião. E esse versículo é ensinado para eles. Tu permanece naquilo que aprendeste. E assim vai cada religião. Aí vem o povo da mensagem, vem os brahmanitas. Vem aqueles que não ficaram com o logos, mas apenas com o rema. E nós temos aprendido que não podemos separar o rema do logos, uma vez que o rema é a expressão vocal e o logos é o que está por trás desta expressão, é o significado da palavra, porque o logos chega até a manifestar-se, a encarnar-se, pode ser tocado e visto. Bem? Então aqueles que não entenderam a mensagem ficaram apenas com uma pequenina parte achando que era tudo, se estabeleceram, e aqueles que nasceram e foram gerados dentro das igrejas, com um pensamento totalmente errado, nem sequer sabem o que é a mensagem da hora, mas acham que tem a revelação, e cito este mesmo versículo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E quando você junta todos eles, estão desviados da doutrina que Paulo pregou.
Não é triste isto? Aqui está Paulo dizendo, tu permanece naquilo que aprendeste. Então procure saber o que é que Timóteo aprendeu. Veja qual era a doutrina que Timóteo aprendeu. E se você lê o que Timóteo leu de Paulo, e se você vê o que os apóstolos ensinaram, se você vê a carta de Judas, a carta de Tiago, a carta de 1 João e 2 João, então você sabe que doutrina é esta que vocês se desviaram. Mas Deus prometeu, eu restaurarei. Eu enviarei Elias e ele restaurará todas as coisas. Então Elias veio e restaurou. Então o trabalho do diabo é trabalhar dentro daqueles que creem na restauração, para desviá-los da doutrina que foi restaurada. Então nós vemos a importância de saber quem nos está ensinando. Porque Paulo terminou assim dizendo para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado. E eu gostaria de pregar só sobre isso um dia, mas já que estamos tratando sobre esse assunto, observe, e de que foste inteirado. Isto aí você pensa o quê? Quem te ensinou foi bem instruído? Quem ensinou para você receber uma perfeita instrução? William Branham disse que a luz da mensagem da hora só pode seguir adiante através daqueles que foram bem instruídos com o mensageiro. Então não venham para mim mostrar a Bíblia, mostrar parágrafo, mostrar mensagem, se você não recebeu uma boa instrução. Se o pregador não recebeu uma boa instrução, se não foi instruído por quem foi bem instruído, sua pregação está faltando pedaço. Ele está mostrando o braço, mas não conhece onde está as unhas do pé, o cabelo, a orelha, ou seja o que for. Isto é muito importante. Você precisa saber a importância do que se está ensinando. Não só conhecer ao homem, mas também conhecer o que ele trata de ensinar e por qual motivo ele está ensinando. Porque muitos quererão ensinar a verdade, mas com qual motivo quererá ensinar a verdade? Para se tornar um pássaro raro entre os demais e dizer, eu tenho e você não tem. Eu tenho a revelação e você não tem. Quando na verdade deveria ser outro sentimento, ter amor e consideração, respeito e paciência e cuidado com aqueles que ainda não ouviram. Porque rapidamente você já taxa de errado aqueles que nem sequer ouviram. Deixe eles ouvirem e para poder rejeitar, para poder as suas obras serem provadas. Mas antes disso, você não tem o direito de dizer. Isto é muito importante, porque sabemos que estes falsos mestres farão com que muitos se percam nesta caminhada, no seu caminhar pela justiça, e ocasionalmente, eles estão ocasionando um grande distanciamento da verdade. Estão levando as pessoas para longe daquilo que é a verdade. E percebam vocês, meus irmãos, que esses homens não somente estão enganando, eles também são enganados. Paulo disse, enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. Então isso quer dizer o seguinte, presta atenção aqui, deixe eles bagunçarem para lá, presta atenção nisso. Estes homens, eles são sinceros no que ensinam. Estes pregadores são sinceros naquilo que ensinam. Se vocês puderem ligar pelo menos já estou um pouco, eu agradeceria, não é? Esses homens, eles são sinceros com o que ensinam. Não nos disse as Escrituras que Judas mesmo foi sincero quando beijou a Jesus com o beijo da traição? Ou você não sabia disso? Você acha que Judas beijou Jesus com falsidade, com um beijo fingido? Não, senhores. No grego original, diz que ele beijou a Jesus afetuosamente, uma e outra vez. Uma e outra vez. E a palavra ali está katafileo, que significa beijar muito, uma e outra vez, carinhosamente. Era seu mestre. E você tem que saber que ele não estava traindo Jesus para ver Jesus morto. Não, senhores. A história de Judas é tão mal compreendida pelas pessoas, e aqueles que são seguidores do judaísmo, de Judas, não é? Judas o traidor, também não compreenderam. Não, a história é outra. Não é aquilo que se imagina, não é? Aquele filho da perdição, ele estava sendo enganado, ele foi enganado. E quando o homem é enganado, ele age com toda seriedade dentro do seu engano. E ele defende aquilo como a verdade.
Foi a forma que ele achou de ajudar Jesus a libertar o povo de Israel. Ele está se esquivando. Procuraram pedra para apedrejá-lo. Em vez dele logo com um sopro derrubar tudo que o Messias fala isso, dominará com vara de ferro. Ele escapou para lá e para cá. Eu vou dar uma ajudazinha. Não é? Quem sabe quando pegar e prender mesmo, então, aquilo que estamos esperando, porque Judas queria, era um Messias político, um rei que se assentasse no trono, e ele queria estar do seu lado. Ali para quem sabe, ser um dos seus ministros. Então, olha, estes homens, eles são sinceros naquilo que ensinam. Aí está o que a sinceridade pode causar numa pessoa. William Branham disse, as freiras não vai lá para se tornarem piores. Os espíritas não vai para o seu salão para se tornar piores. O do candomblé não vai ali para se tornar pessoas piores. Eles querem se tornar pessoas melhores, querem crescer espiritualmente, querem evoluir seu espírito e aquela coisa toda. Eles são sinceros, mas o problema é que são sinceramente errados. São sinceramente errados. O irmão Branham disse que aquelas pessoas, aquelas mães, que sacrificavam a seus filhos para os crocodilos, eles adoravam os crocodilos como deuses, e os crocodilos estavam gordos ali, e eles iam, tinham toda aquela cerimônia, e pegavam seus bebezinhos indefesos, e o sacerdote deles jogavam aquilo para os crocodilos. Qual é a diferença? Entre os índios e várias tribos, eles têm a pedra do sacrifício, onde pegam aquelas crianças e vão e sacrificam. E os pais e as mães fazem isto com toda dedicação, porque se faltou chuva e a colheita não está boa, então é uma honra para aquela família sacrificar seu bebê para que venha chuva. Aí cai aqui, é bem no tempo da trovoada, não é? Daqui a pouco começa a trovejar. Olha, agradamos nosso Deus, o Deus deles, né? E assim sucessivamente. Veja ao que leva a sinceridade de uma pessoa quando ela está sinceramente errada. Então o irmão Branham disse que aquelas pessoas que sacrificavam seus filhos aos crocodilos eram sinceras, honestas, ou pelo contrário, não faziam aquilo que fazem, mas estão equivocadas. A sinceridade não tem nada a ver com a verdade, apesar de que todos aqueles que estão na verdade são sinceros, mas é uma sinceridade baseada naquilo que é justo, naquilo que é a verdade. As Escrituras dizem, não é do que corre, não é de quem quer, não é de quem busca, mas é daquele que Deus tem misericórdia. Viu? Nem por espada, nem pelo poder, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. É o que está nas Escrituras. Então isto deve fazer com que nós voltemos para as Escrituras, nós voltemos para a palavra, para vermos como está na palavra. Caso contrário, o linguajar humano não terá nenhum valor para nós. O irmão Branham, quando ele fala sobre os dons, porque as pessoas, eles assim, porque as pessoas querem caminhar sobre algo falso, sobre uma sombra, sobre algo passado, quando os céus estão cheios daquilo que é real para nós? Por que continuarmos assim? Agora, vamos perguntar uma coisa para o irmão Branham. Os céus estão cheios do que é verdadeiro, do que é bom para nós. O que primeiro foi estabelecido no céu, você sabe o que foi? Pois bem, o que foi primeiro escrito no céu? O William Branham nos ensinou que a primeira Bíblia foi colocada nos céus. E a chamam de o zodíaco. Então perceba que quando você se volta para a palavra, e o William Branham diz que os céus estão cheios daquilo que é real, ele está nos levando diretamente para a palavra. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Bem, fé é revelação. Então nos últimos dias, muitos se desviariam da verdadeira revelação. E a revelação veio para Pedro, nos dias de Jesus, quando Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus disse, então, bem-aventurado és tu, porque foi-te dada essa revelação por Deus mesmo. E esta revelação de quem é a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, ela seguiu entre toda a comunidade apostólica e da igreja primitiva. Mas eles começaram a se desviar disso. E foi profetizado por Paulo que nos últimos dias se tornaria geral, uma apostasia geral. E quando as pessoas se apostatassem da fé, quer dizer, se desviassem do conhecimento de Deus, da verdadeira revelação, eles estariam prontos a darem ouvidos a doutrinas de demônios.
Por isso eu disse, não fique espantado com estas palavras do início, quando falamos sobre são ministros de Satanás. Não fique espantado com isto. Porque quando se desvia da verdade de Deus, Paulo disse, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você sabe o que é doutrina? Doutrina é forma de crer. A crença, a convicção que eles têm adquirido não é de Deus, não é do Espírito Santo. E se não é de Deus, não tem três poderes duelando, é só dois, o de Deus e do diabo. Se não é de Deus, então é do diabo. Agora, claro que este, do lado do diabo, estará envolto com tudo quanto é de áurea celeste, porque eles se transformam diante das pessoas em anjos de luz, em pregoeiros da verdade. Nos diz que eles se apartarão da verdade. E agora, este distanciamento da verdade, eles vão se distanciando a cada dia, a ponto de não restar nada da verdade naquilo que ensinam. Veja nas Escrituras, não só a verdade em geral, senão a verdade, a qual é a mensagem que Deus trouxe nesta hora final. As pessoas se desviariam depois de receber a verdade. Depois de receber a mensagem do dia, as pessoas se desviariam dela. É disto que se trata a apostasia dos últimos dias. Porque Paulo não estava tratando agora daquilo que eles ensinaram e que eles creram na igreja primitiva. Se bem que era assim, que era isso. Mas eu quero mostrar para vocês o quadro rapidamente aqui. Os apóstolos pregaram, aquelas pessoas creram. Durante as eras, se desviaram da verdade. Vocês sabem disso. Na segunda era, na terceira era da igreja, a escuridão quase total. E ali tivemos 900, quase 1000 anos de escurecimento total. Quando o romanismo dominou tudo na era na Idade Média e todas essas coisas, e houve caça das bruxas, e quem tinha uma revelação de Deus, ou quem tinha um entendimento a mais, era queimado como bruxa. Vocês conhecem um pouquinho da história. Pois bem, mas Paulo disse que viria um distanciamento dos últimos dias. Mas quando você olha para a história, 300 anos depois da morte dos apóstolos, já estava tudo desviado. Então entenda que a mensagem trazida por Jesus Cristo e entregue para a igreja pelos apóstolos, desviaram-se dela já poucos anos depois. E assim se passou Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Quando se chega o último tempo, os últimos instantes da história da igreja aqui na terra, então Deus manda de volta um homem com o ministério de Elias para pregar de novo a doutrina original e nos levar de novo até a mesma fé apostólica. Então as pessoas ouviram a mensagem e abraçaram e disseram, glória a Deus, estamos na verdade. Como as pessoas nos dias de Paulo disseram, estamos livres do judaísmo, estamos livres do paganismo, estamos livres do helenismo e agora estamos com a doutrina que eles estão chamando de cristão. E foi em Antioquia que pela primeira vez foram chamados de cristão, os seguidores de Jesus. Do mesmo jeito que eles abraçaram aquela fé, num dia só se converteram 3.000 almas, noutra vez 5.000 pessoas, e vocês sabem o livro de Atos como é que foi. Bem, com o passar do tempo, se desviaram. Então agora depois, quando vem Elias e prega a mensagem original outra vez, as pessoas abraçam e se alegram como eles se alegraram lá, mas daí a pouco esfriam, abandonam o primeiro amor e agora começa a vir as interpretações de novo e eles começam a se desviar agora da verdade. E quando eles se desviam da verdade, que é a fé, que é a revelação, que Judas na sua carta disse que temos que batalhar por esta fé, por esta revelação, e se é para batalhar, é porque tem outro exército tentando derrubar, viu? Então outra vez, eles começam a se desviar da mensagem, e quando eles se desviam da mensagem, eles não deixam de pregar a mensagem. Quando eles começaram a pregar outro Jesus, eles continuaram a falar sobre Jesus, mas com interpretação errada. Então nunca se viu o Jesus verdadeiro que eles conheceram, que eles tocaram nele. Eles tinham uma outra ideia sobre Jesus, uma outra ideia sobre Deus. E agora estão com outra ideia sobre o mensageiro, com outra ideia sobre a mensagem que ele trouxe, porque se desviaram. E quando fizeram isto, deram ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. E para ser mais claro aqui, já que falei sobre doutrina de demônio, e Paulo é quem cita isso, doutrina de demônio, eu quero mostrar duas doutrinas de demônio aqui. William Branham disse, Roma enganou vocês, trinitário. Roma enganou vocês, unicistas.
Agora, pode essas pessoas ter sido enganadas, mesmo assim estar crendo na verdade? Não, senhores. Por isso ele disse, eu não sou trinitário, nem sou unicista, porque Deus não é três pessoas, e Jesus, a divindade, a deidade, não é apenas um como seu Deus é um. Deus não é um como seu Deus é um. Existe um Deus, esse Deus gerou o seu Filho. Enviou este seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados, veio e habitou em plenitude neste Filho, depois o abandonou para que este Filho morresse como homem. Ao terceiro dia, Deus ressuscitou seu Filho dentre os mortos, o exaltou acima de todos, lhe deu um nome acima de todos e disse, Filho, fica aí sobre a minha destra, sobre a minha autoridade, sobre o meu poder, porque eu mesmo farei um trabalho na terra e colocarei todos debaixo do teu pé. E Paulo disse que depois que tudo for colocado sobre os seus pés, e o último inimigo a ser vencido é a morte, então o mesmo Filho entregará tudo de volta ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Então, quando se desviaram desta doutrina, seguiram preceitos de demônio. Então há um distanciamento do que é a mensagem do tempo do fim, a mensagem declarada. A verdade disto, Paulo nos advertiu isso nas Escrituras. E se estamos pregando o que estamos pregando, não é apenas para nos aparecer, para mostrar algo diferente de forma nenhuma. Isto é um clamor, isto é um grito. William Branham disse que uma grande obra, uma obra rápida, rodeará a terra. E se passou 40 e tantos anos para poder a mensagem ganhar o mundo, a doutrina da mensagem precisou apenas de 4 anos para varrer o planeta de lado a lado e alertar os filhos de Deus a voltar para a doutrina original que foi restaurada nos últimos dias. Que o Senhor vos ajude e vos abençoe no nome de Jesus Cristo. E para encerrar, agradecendo a presença de cada um de vocês e a compreensão, o carinho de todos aqueles que estão nos ouvindo pela internet, eu quero citar, repetir para vocês, talvez alguém pegou pelo meio, eu quero outra vez repetir para vocês as palavras do profeta de Deus para o tempo do fim, William Marion Branham, na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 5. Agora, Pai, se qualquer coisa que eu disser, certamente seria insuficiente para os bons cristãos, por toda a nação que agora estão sintonizados. Não seria adequado. Não seria algo que eu pudesse dizer, que pudesse mudar ou fazer algum bem, porque todos estamos na mesma categoria. Somos humanos, mortais, mas permita que o grande Espírito fale, que ele tome o controle da palavra e que simplesmente ele mesmo se revele. Estamos esperando nele agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Vamos nos colocar de pé e assim estamos encerrando por hoje o nosso culto diante de Deus nosso Pai. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Senhor, de todo o nosso coração, por teu infinito amor para com cada um de nós. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nestas palavras que tantas vezes teu servo profeta mencionou, ele sabia muito bem que Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque ele se manifestou nos dias de Paulo, nos dias de Moisés e nos últimos dias na forma do pilar de fogo. Por 3 vezes, o grande eu sou se manifestou. Senhor Jesus, lá no passado apenas disseste, eu sou. E tu revelaste o nome do eu sou quando enviaste teu filho, teu nome aos homens. E agora que o nome foi manifesto aos homens, então tu podias citar teu próprio nome para as pessoas. O nome com o qual tu te relacionas com o homem, o nome da redenção. E quando encontraste com Paulo, tu disseste, eu sou Jesus a quem tu persegues. E agora, quando outra vez o pilar de fogo se manifesta nos últimos dias e usa lábios humanos outra vez para falar, teu servo mensageiro disse, Jesus Cristo do Antigo Testamento é Jesus do Novo. E também ele disse, Deus colocou o seu próprio nome em seu Filho. Então, se o nome do Filho é Jesus, é porque este é o nome do Pai. Então te agradecemos por esta revelação e pela compreensão da doutrina de Cristo e que possamos seguir adiante tendo estas coisas gravadas em nosso entendimento e que isto fique guardado em nós e que possamos ensinar também para os nossos filhos. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém.